Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos para mais uma Fisiotalk. Fazia tempo que a gente não fazia Fisiotalk, né? Acho que o pessoal estava com saudades. Então, hoje a gente tem a presença do Dr. Hugo Lima Mello, nos prestigiando aí. Muito obrigado pela disponibilidade, Hugo, por ter aceito o nosso convite. Queria agradecer também ao pessoal que está aqui presente e também ao pessoal que está assistindo via Meet. Tá? Deixa eu fazer uma rápida apresentação aqui do nosso palestrante de hoje. O Hugo é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre e doutor em Bioquímica Vegetal pela Universidade Federal do Ceará, e foi bolsista de pós-doutorado nos departamentos de Genética e de Botânica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 2019 a 2025. Atualmente, ele é pesquisador no Laboratório de Metabolismo de Plantas da Universidade Federal do Ceará, e o Hugo tem experiência em fisiologia e ecofisiologia vegetal, bioquímica, biologia molecular, sistemática, diversidade botânica e biogeografia. E hoje vai nos falar, então, sobre fotossíntese, né, Hugo? Isso, exatamente. Beleza, muito obrigado pela tua disponibilidade e a palavra está contigo, então. Tá bom, então, muito obrigado, professor Raul, primeiro pelo convite, né? Fiquei bem feliz pela oportunidade de mostrar o trabalho, né? Assim, a gente sempre fica feliz de qualquer oportunidade que apareça de tentar divulgar o que a gente vem fazendo, né? Agradeço também à Universidade Federal de Pelotas e ao PPG de Fisiologia Vegetal. Eu confesso que eu gastei o tempo, né, para pensar sobre o que eu ia falar quando o professor Raul falou comigo, tá? Eu tenho experiência com fotossíntese, né, mas minha experiência predominantemente aconteceu durante o meu mestrado e doutorado, então o que eu vou mostrar aqui é bastante coisa um pouco antiga, tá, da minha época de doutorado, principalmente. O tempo que eu fiquei ali na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, que o professor Raul falou, eu continuei realizando experimentos com fotossíntese, mas não, né, não com o objetivo de entender a fundo alguma coisa da fotossíntese, né. Então, eu pensei bastante, mas decidi que talvez fosse uma boa oportunidade de tentar compartilhar um pouco a minha experiência, né, que eu acredito que possa valer a pena de alguma forma, tentando mostrar, assim, várias facetas, como eu coloquei no título, né, várias facetas diferentes de como a gente pode abordar a fotossíntese do ponto de vista de um fisiologista, principalmente, tá? Então, o título, né, Luzes da Fotossíntese, Perspectivas e Experiências de Pesquisa em Diferentes Facetas do Fenômeno. Luzes da fotossíntese, eu fiz uma brincadeira aqui, obviamente, com a questão da luminosidade, né, na fotossíntese, mas no sentido, assim, de conhecimentos da fotossíntese, né, e aí vocês vão ver que, pelo menos eu vou tentar mostrar, que esse conhecimento pode ter vários caminhos, né, nesse fenômeno, que é um fenômeno complexo, amplo, então, eu vou tentar, como eu falei, compartilhar minhas perspectivas e experiências nesse sentido, tá? Bom, por que, né, e como eu escolhi esse tema, tá? Então, assim, como eu falei, a fotossíntese é um fenômeno extremamente relevante, tá? Eu não falo aqui do ponto de vista de um biólogo ou de um fisiologista, eu falo do ponto de vista de sociedade, humanidade, tudo, né, e planeta, tá? Então, é um fenômeno, sem dúvida, essencial para a vida, como todos sabem, e, ao mesmo tempo, ele é amplo e multifacetado, ou seja, né, ele tem, como eu falei, vários caminhos que a gente pode seguir se a gente quiser entender melhor esse fenômeno. E ele é muito investigado, né, em pesquisas botânicas de forma geral, aqui, né, não botânica clássica, mas plant science, então incluindo tudo que for de estudos com planta. Então, todo mundo aqui que estuda planta, eu acho, ou já aconteceu, vai acontecer em algum momento, né, dependendo do nível, né, da carreira, do início de carreira, do final de carreira do pesquisador, mas todo mundo vai se deparar com parâmetros relacionados à fotossíntese ou com abordagens fotossintéticas, seja na ecologia, na anatomia vegetal, na sistemática, né? Em algum momento alguém vai ver isso. Então, eu acho que é importante, eu achei importante, né, trazer isso também para meio que, não popularizar, mas deixar um pouco mais próximo, né, de todas as linhas, esse tema que eu acho tão importante, que é a fotossíntese. E, apesar disso, ela é um tema complexo, né? Então, assim, tem coisas da fotossíntese que, mesmo tendo feito meu doutorado, né, em fotossíntese, essencialmente, eu tenho muitas coisas que eu não entendo ainda como acontece, né? E não é porque não se sabe, é porque realmente é tão complexo que, às vezes, a gente acaba
se perdendo, né, naquele conhecimento todo. Então, são vários níveis também de conhecimento que a gente pode abordar na fotossíntese, tá? Então, assim, de uma forma resumida, né, o que eu tentei colocar aqui é que a minha apresentação vai ser um pouco voltada no sentido de fotossíntese para fisiologistas e botânicos, não fotossintesiologista, tá? É uma palavra horrível que eu criei, eu sei, mas eu acho que ela, né, ela pode direcionar o entendimento de um especialista em fotossíntese, tá? Então, vai ser uma apresentação para quem talvez não seja especialista em fotossíntese, né, principalmente para aqueles que nunca estudaram ou têm pouca experiência no tema, mas também espero que seja muito útil para os especialistas, né? Eu acho que a gente acaba aprendendo, nem que seja um pouco em cada apresentação que a gente vê, então eu espero que eu consiga agradar um pouco de todos os públicos, tá? E aí, o meu objetivo aqui é revisar os aspectos teóricos da fotossíntese, claro, apresentar as abordagens metodológicas possíveis nesse tema e apresentar possíveis interpretações de resultados com parâmetros relacionados à fotossíntese. E aí, por que pesquisar sobre fotossíntese, né? Além disso tudo que eu falei, eu acho que eu posso dizer que a fotossíntese é o processo bioquímico mais importante da Terra, tá? Isso pode ser um pouco polêmico, mas eu sempre acabo caindo nessa conclusão, de novo e de novo, né? Sempre que eu faço uma apresentação sobre fotossíntese, porque na pior das hipóteses, ela pode não ser a mais importante, mas é uma das mais importantes né, em nível de importância igual ao primeiro colocado, digamos assim, de processo bioquímico mais importante, tá? Isso porque, né, a fotossíntese, como todos sabem, eu acho que ela, através da luminosidade, ela utiliza dióxido de carbono para gerar oxigênio, né? Então, ela está fornecendo oxigênio para os organismos aeróbicos, né, como nós. Então, sem a fotossíntese, a gente não teria a vida como a gente conhece no planeta Terra hoje, né? Então, isso é óbvio. E, além disso, ela produz os compostos orgânicos, né, para alimentação e todo o resto, né, que a gente sabe que são que vem da importância desses compostos orgânicos. Aqui eu gosto também de sempre de colocar junto uma reflexão do Carl Sagan, né, do livro Cosmos, onde ele fala um pouco da fotossíntese sem citar a fotossíntese, tá? Então ele diz lá que a vida na Terra ocorre quase que exclusivamente à luz solar, os vegetais reúnem os fótons e convertem a energia solar em química, os animais parasitam as plantas, e a agricultura é simplesmente a colheita metódica da luz solar, utilizando as plantas como intermediários forçados. Então, aqui, né, nessa fala do Sagan, ele deixa clara a importância do ponto de vista da vida, né, na Terra, tá? Mas ele também coloca ali na última frase a importância para a agricultura, tá? E aí entra um pouco da questão da aplicação da fotossíntese para a produtividade, por exemplo, né? Então, a gente sabe que uma planta ela não vai conseguir produzir bem grãos, raízes, seja o que for que for o interesse daquela cultura, ela não vai conseguir produzir bem se ela não tiver bem com sua própria fotossíntese, né? Se ela não estiver sendo eficiente fotossinteticamente. Então, também tem essa importância, né? Uma importância que eu posso dizer biológica, ecológica, sei lá, e também a mais aplicável, né? Que é a questão da produtividade agrícola, tá? Resumidamente, tá? Esse aqui eu peguei um esquema que eu achei simples e informativo o suficiente aqui para relembrá-los o que acontece na fotossíntese. Basicamente, a fotossíntese acontece nos cloroplastos, né? E, na maioria dos casos, nas folhas. E a gente sabe que, no caso das folhas, tem os estômatos, né? Por onde entra o dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono percorre todo o tecido foliar, até entrar no cloroplasto, que é a organela onde se concentra, né, a maior parte dos eventos fotossintéticos. E lá no cloroplasto, no estroma especificamente do cloroplasto, esse CO2 vai ser assimilado pela rubisco no ciclo de Calvin, tá? E aí esse ciclo de Calvin ele vai resultar, né, na produção de metabólitos com carbono e amido também, que é um metabólito com carbono, tá? Esse ciclo ele é regenerado para permitir com que novas moléculas de CO2 sejam assimiladas e assim a fotossíntese continue a ocorrer, tá? Ao mesmo tempo, né, esse ciclo ele precisa de energia química, né, através de NADPH e ATP, que por sua vez são produzidas na cadeia transportadora de elétrons presente na membrana do tilacoide. Então, aqui a gente tem os dois eventos principais da fotossíntese, né, o ciclo de Calvin, para assimilação de CO2, e a cadeia transportadora de elétrons para fornecer essa energia química necessária para a ocorrência da assimilação. Essa cadeia transportadora, eu vou detalhar um pouco mais à frente ali, mas basicamente é uma série de complexos proteicos que permitem a passagem de elétrons que foram retirados
a um primeiro momento de uma molécula de água, né? Então, essa energia de retirada de elétron para prover toda essa produção energética aqui, ela é ocorrida pelo fornecimento da luz, tá? Então, por isso que a luz ela é essencial para o processo fotossintético. E aí é onde entra a questão das facetas do fenômeno, né, que eu coloquei no título. Então, a gente pode enxergar a fotossíntese, ou estudar a fotossíntese, pesquisar sobre ela, através das diversas abordagens, e a gente pode tentar organizar essas abordagens, né, não é tão organizável quanto eu gostaria, pelo menos, mas uma forma que eu achei de tentar organizar essas abordagens foi, por exemplo, pelas abordagens técnicas, né, que a gente pode usufruir para fazer esses estudos, ou para estudar, para pesquisar ou para estudar propriamente dito, tá? Então, por exemplo, né, a gente pode abordar pesquisas com fotossíntese pela utilização de misturações de trocas gasosas, fluorescência da clorofila A, absorvância do P700, da plastocianina e da ferroxina, atividades enzimáticas, ômicas, e aí eu incluo todas as ômicas que existem, e muitas outras coisas, tá? Aqui eu coloquei só algumas, eu vou falar desses 3 primeiros pontos ao longo da apresentação, mas já estou tentando passar esse entendimento de que a gente pode tentar ser diverso no entendimento da fotossíntese através das técnicas disponíveis, tá? Sei que técnica não é a coisa mais importante que a gente faz a pesquisa, né? Mas, querendo ou não, elas direcionam a gente para um determinado mundinho ali daquele tema que a gente está estudando, tá? E, da mesma forma, a gente tem as abordagens científicas, tá? E aqui eu peguei uma descrição de uma publicação do professor Milton, junto do grupo de pesquisa do professor Albenício, na UFC, onde eles deixam bem claro, assim, né, a divisão de se estudar, por exemplo, fotossíntese, em diversos níveis, né? Então, aqui tem, por exemplo, nível genético, nível proteico, nível organelar, nível celular, nível de organismo inteiro, e aí eu incluo aqui subdivisões que podem ser os tecidos, né, caule, ou os órgãos mesmo, caule, folha, ou a gente pode estudar a nível de comunidade, ou nível até global, se a gente estiver falando de ecofisiologia, né? Então, a gente consegue fragmentar a fotossíntese utilizando várias técnicas diferentes e vários níveis diferentes, tá? Então, foram duas abordagens de organização que eu achei condizente aqui com a minha apresentação e que eu gostaria de salientar para vocês aqui. Bom, eu vou, então, falar um pouco, né, pegando essa primeira abordagem técnica, eu vou focar mais nela porque simplesmente é mais fácil para mim, de eu ter uma orientação, um roteiro mais claro na minha cabeça de fazer a apresentação. Eu vou fazer essas abordagens de fotossíntese utilizando esse agrupamento técnico com as diversas técnicas que eu já utilizei, tá? E aí tentando compartilhar a minha experiência e tentando fazer uma conversa, né, não sei, espero que eu consiga facilitar o entendimento do que a gente consegue fazer quando a gente está estudando fotossíntese ou fisiologia vegetal, aplicando fotossíntese, tá? Bom, pegando talvez aquela primeira parte, que é a da assimilação de CO2, a gente tem as trocas gasosas, né, como um grupo de parâmetros ou de mensurações que são talvez as mais populares, né, para quem pesquisa fotossíntese, né, e certamente é mais popular também para quem é fisiologista ou botânico e teve algum contato em algum paper, por exemplo, com algum aspecto de fotossíntese, tá? Então, trocas gasosas digamos que é o grupo de parâmetros ou de abordagens que a gente consegue aplicar de forma mais direta o que de fotossíntese realmente está acontecendo naquela planta, certo? Então, quando a gente fala de trocas gasosas, a gente está falando, na verdade, dessa parte aqui da figura, né? Então, a entrada de CO2 pelos estômatos, também a saída de água, tá? Não está representada aqui, mas também faz parte das trocas gasosas, e deduções, né, da assimilação do CO2 no ciclo de Calvin. Para isso, né, para a gente estudar essas trocas gasosas, a gente utiliza atualmente, né, principalmente esses analisadores de fotossíntese. Então, são popularmente conhecidos como sistemas analisadores de fotossíntese, ou IGA, eu acho que aqui no Brasil é mais conhecido como IGA, né, que é o Infrared Gas Analyzer, tá? Então, analisador de gás por infravermelho. Esses aparelhos, né, temos eles
temos não, né? Mas existem eles de várias marcas e vários modelos, tá? Então, os mais conhecidos, né, e também mais caros são certamente os da Leica e os da Vals, certo? Então, são aparelhos muito precisos, e que esses aparelhos, de forma geral, eu estou incluindo todos eles, eles nos fornecem muitas informações em muitos parâmetros diferentes que são essenciais para quem estuda fotossíntese, tá? Esses aparelhos, eles funcionam de uma forma, não vou falar que é simples, tá? Eu vou tentar simplificar aqui o funcionamento deles, mas ele é uma lógica, né, de funcionamento que é bastante antiga. Eu vou chutar aqui uma data, tá? Eu acho que o primeiro IGA, que era bem maior, eu acho que foi criado ali na década de 70, posso estar falando besteira, mas ele é tão antigo quanto, né, quanto essa época, década de 70, 80, talvez. E hoje a gente tem eles bem mais compactos, mas o funcionamento é basicamente igual, né? O fundamento é igual para esse tipo de análise. O que esses aparelhos fazem, basicamente, é controlar o quanto de CO2 ele vai jogar para a planta, né? E ele avalia o quanto a planta, de forma mega grosseira, tá, pessoal? Quanto a planta absorveu desse CO2, tá? Então, a gente acopla, né, essa parte externa que a gente chama de pinça, que vocês podem ver nesses modelos, a gente acopla na planta, na folha, né, na maioria das vezes, e a gente controla todos os parâmetros controláveis aqui no sistema maior, né, nessa peça maior, que a gente pode chamar de console, tá? E aí, é bom, se a gente sabe, ou se o IRGA sabe, quanto de CO2 ele está jogando para a planta e quanto está voltando, ele consegue calcular quanto de fotossíntese a planta está realizando, tá? De forma muito grosseira. Por quê? Porque eu estou falando que é uma forma muito grosseira de falar isso, de simplificar, né? Porque aqui existem várias equações rolando por trás, tem todo o controle de fluxo de ar, controle de temperatura, de umidade, que tem que ser levado em consideração para aplicar essas fórmulas, essas equações. E aí, bom, são anos de estudo para desenvolver esses aparelhos cada vez mais precisos, tá? E aí ele também consegue, ele também faz um controle, né? Ele analisa não só o CO2, né? Eu falei aqui do CO2, mas ele também precisa analisar o vapor de água, né? Que ele está jogando e está recebendo após após passar para a planta, tá? Esse vapor de água, esse fluxo de ar, na verdade, né? E aí, bom, ele consegue ter uma precisão maior do que está acontecendo ali dentro da planta. Equipamentos como esses, né, geram, como eu falei, muitos parâmetros, a quantidade de resultados é impressionante, assim, é muito vantajoso, no sentido de, se você quer ter a disponibilidade de resultados para saber o que você quer explorar na sua pesquisa, né? E aqui eu separei alguns, tá? Por exemplo, os mensuráveis, né, o que de fato o IRGA ele é capaz de mensurar mesmo com seus sensores, né? Então, basicamente, a concentração de CO2 e de H2O, também temperatura, luminosidade, pressão e umidade relativa, e a partir desses parâmetros que ele mensura diretamente, ele consegue estimar vários outros através das equações, como eu falei, tá? E aí, os mais importantes e mais populares, provavelmente, são esses aqui, esses 4, né, que eu deixei aqui como estimáveis, que é a taxa de fotossíntese líquida, que é o famoso PN ou A, né, que aí ele nos informa sobre a assimilação de CO2 naquela planta, taxa de transpiração, condutância estomática e concentração interna de CO2, tá? Taxa de transpiração é literalmente quanto a planta está transpirando, né? Então, quanto de água, qual o fluxo de vapor de água que está saindo das folhas. E a condutância estomática é uma estimativa da abertura estomática, tá? Não é uma estimativa da abertura estomática, mas é vinculada a esse entendimento, tá? Então, quanto de ar consegue passar no estômago, basicamente. E aí, a partir daí, a gente já consegue calcular vários outros parâmetros, tá? Então, eu coloquei aqui como calculados e estimados manualmente. Por que manualmente, né? Porque a maioria desses IGAs, eles não fornecem esses dados já na planilha, quando você, né, exporta a planilha do aparelho, mas a gente consegue calcular, enfim, com base em protocolos que foram publicados posteriormente, ou com ideias que a gente vem a ter de como abordar esses dados, né? Então, vai um pouco de criatividade também de tentar encaixar no que você quer mostrar, né? Então, você pode fazer várias combinações desses resultados e desses parâmetros para identificar novos resultados estimados ou novos parâmetros estimados, tá? Desses, os mais famosos são a taxa de transpiração, que aqui, na verdade, é uma modificação de protocolo, não vou entrar nesse detalhe, e a eficiência do uso da água, que é basicamente dividir A por CI, tá?
certamente quem trabalha com fotossíntese sabe de tudo isso que eu estou falando, né? Mas, como eu falei, a apresentação é mais voltada para o pessoal que, né, que tem interesse em começar ou que, né, que se depara com esses parâmetros vez ou outra quando faz sua pesquisa, né, e vai pesquisar em outros artigos científicos, tá? E aí, bom, falando da aplicação, né, eu estou trazendo a minha experiência particular, tá? Então, o que eu vou mostrar de trabalho aqui, a maioria deles são trabalhos nos quais eu participei. E aqui eu tenho o primeiro trabalho que eu publiquei como coautor, né, junto do professor Joaquim Albanese e o grupo de pesquisa dele, também junto à professora Márcia Magis Pinheiro, que é o trabalho do meu mestrado, né, que foram resultados do meu mestrado. E lá no meu mestrado eu trabalhei, falando mega simplificadamente, com o entendimento de uma glutationa peroxidase mitocondrial, né, na atuação dela, ou na possível atuação dela na fotossíntese, tá? Então, a gente tinha plantas silenciadas para essa GPX, né, que é uma enzima que ela remove peróxido de hidrogênio utilizando glutationa, tá? E aqui a gente percebeu lá nos meus primeiros experimentos no laboratório do professor Albenísio que essas plantas silenciadas, elas tinham menos fotossíntese, elas eram menores, né? E aí, como todo grupo que trabalha com fotossíntese, vê uma planta menor que outra, comparativamente, a gente vai querer fazer a fotossíntese para ver se bate ali, né? A questão de que se explica aquela diferença de tamanho. E, de fato, essas plantas, elas eram menores e tinham menor taxa fotossintética, tá? E aí é o que eu tentei mostrar aqui, né, nessa figura. Então, se a gente pegar aqui a planta não transformada em branco e a planta silenciada para GPX1 mitocondrial, a gente tem que, em condições controle, ela já tem menor taxa fotossintética. E essa diferença, ela se mantém em condição de estresse salino, tá? Tem todo o background, porque a gente escolheu o estresse salino, mas eu não vou entrar aqui nessa questão, tá? E aí eu só estou mostrando aqui, né, que aqui, por exemplo, eu medi a taxa fotossintética em várias intensidades luminosas, que é um protocolo clássico para quem trabalha com isso, que é a famosa curva de luz, né? E aqui a gente consegue derivar vários outros resultados, que são mostrados alguns aqui nessa tabela, tá? Mas aqui o ponto é mostrar o principal parâmetro, né, aquele que eu falei, que é a assimilação de CO2. E aí existem todos os outros parâmetros que também são importantes, então, quanto à sistomática, transpiração, concentração interna de CO2, eficiência do uso da água, tudo isso, né, a gente calcula e observa o que está acontecendo com a planta para tentar inferir conclusões mais próximas da realidade possível, né? Como eu falei, se a gente se aprofundar nos resultados, a gente consegue derivar ainda mais, né, gerar ainda mais parâmetros que ajudam a gente a tentar entender o que está acontecendo ali nos nossos experimentos, tá? Então, aqui eu trouxe, né, especificamente para mostrar uma das aplicações. Outra aplicação aqui que a gente fez foi para tentar entender um fenômeno de fotoinibição, tá, em plantas. É um fenômeno onde o fotossistema ele é bloqueado, pode acontecer por diversos motivos, mas principalmente por estresse oxidativo. E aí, com o bloqueio desses fotossistemas, obviamente, a planta ela não consegue exercer a sua fotossíntese de forma eficiente, tá? Então, a gente estudou aqui especificamente a fotoinibição do fotossistema 1, eu vou falar um pouco mais disso depois. E, mesma coisa, assim, como é de praxe, né, com a disponibilidade de um IRGA, de um analisador de fotossíntese, a gente investiga o que está acontecendo com aquelas plantas, né, nos experimentos. Aqui todos esses parâmetros são aqueles que eu já falei para vocês, mensurados em curvas de luz, tá? E existe a curva CO2 também, que eu coloquei aqui por questão de tempo, mas que a gente varia CO2, né, de 420, que é o CO2 ambiente, a gente vai até próximo de zero CO2, então a gente limita a disponibilidade de CO2 para a planta, e também fornece mais de 420, que é o CO2 ambiente, para entender, né, o que acontece, né, quando com os parâmetros ou com aquelas plantas que a gente quer investigar, sei lá, em uma condição de limitação de CO2 ou de alta disponibilidade de CO2, que aí vai entrar a questão de induzir fotorrespiração ou não, né? Enfim, é uma coisa, né, que a gente tenta abordar, uma das formas que a gente tenta abordar esses fenômenos. Mas, enfim, não é o caso aqui, tá? Só quis dizer isso para mostrar para vocês que existem outras abordagens e outros
protocolos que a gente pode seguir para fazer essas misturações. Mas o que eu quis realmente mostrar aqui com esse trabalho, tá? Foi, inclusive, um trabalho que eu fiz com, novamente, junto do laboratório do professor Albenizio, mas também em colaboração com o laboratório da Finlândia, onde eu fiz parte do meu doutorado. A gente fez uma coisa que eu achei muito legal e que tenho orgulho até hoje, né? Que é uma brincadeira, né? Que, enfim, muita gente faz isso, mas naquele momento, para mim, eu achei muito interessante, que é você fazer protocolos específicos para o seu experimento, né? Então, aqui, por exemplo, a gente limitou, desculpa, a gente mensurou a fotossíntese, né? Então, o parâmetro de assimilação de CO2 em condição de luz ambiente, tá? Luz de controle, que era, acho que 150 micromol nesse experimento, se eu não me engano, em plantas de Arabidopsis, tá? Em uma planta WT de Arabidopsis e um mutante que tem a fotoinibição do fotossistema facilmente induzido, tá? Que não vou entrar nesse método também. Mas, enfim, a gente comparou essas duas plantas e a gente aplicou um protocolo de indução de alta luminosidade, que é aqui sombreado em amarelo, tá? E a gente percebia claramente ali o que a gente já tinha demonstrado em trabalhos anteriores, mas que ficou mais claro ainda aqui nesse trabalho, que é a questão da indução da fotoinibição nesse mutante, tá? Então, em alta luminosidade, em 1 hora de alta luminosidade, ele facilmente perde ou diminui a sua taxa de assimilação de CO2, enquanto que as plantas WT diminuem também, mas muito menos comparado com o mutante. Tá? Então, isso a gente conseguiu comprovar bem legal nesse protocolo. E quando elas voltam para a luz de crescimento, enquanto a planta WT ela continua, né, com os parâmetros iniciais, com os valores iniciais, a planta mutante não, ela já está totalmente com a fotossíntese totalmente quebrada, tá? E aí, novamente, em uma reocorrência de alta luminosidade, isso fica ainda mais evidente, tá? Então, eu quis mostrar isso, não para explicar o trabalho em si, né, ou as hipóteses, nem nada, mas para trazer uma outra abordagem que eu acho que algumas pessoas acabam deixando passar, né, quando tem em sua disponibilidade um aparelho como o IGA, tá? Então, todos esses aparelhos, eles permitem protocolos específicos, a gente pode fazer manualmente ou automatizado pelo próprio aparelho, né, de brincar com isso, de induzir CO2 e retirar CO2 na mesma planta, na mesma folha, no mesmo protocolo, digamos assim, na mesma mensuração, mesma coisa com a temperatura, com a alta luminosidade. Então, isso, assim, para quem quer trabalhar, por exemplo, com ecofisiologia de mudanças climáticas, eu acho que vale a pena a pessoa aprender um pouco, ou fazer uma colaboração com alguém que estude fotossíntese, para tentar entender um pouco dessa forma também, né, como é que acontece fisiologicamente ou ecofisiologicamente a adaptação, a tolerância daquelas plantas, né, ou não, né, ou o estresse nelas, com essa abordagem fotossintética, tá? Então, essa foi a ideia que eu trouxe aqui. Falando agora de fluorescência da clorofila A, que também é bastante famosa, né, uma abordagem bastante famosa, principalmente para quem estuda fotossíntese, obviamente, mas também, certamente, várias pessoas que não focam seus trabalhos de fotossíntese, certamente já se depararam com vários parâmetros desse tipo de abordagem técnica. A gente consegue avaliar, né, com a fluorescência da clorofila A, uma parte da cadeia, do que está acontecendo na cadeia transportadora de elétrons, especificamente ali nas proximidades do fotossistema 2. Tá? Então, a fluorescência da clorofila A, ela dá informações adicionais, né, que se somam muito bem àquelas mensurações de trocas gasosas, tá? Aqui eu vou detalhar um pouco, porque como eu vou falar de fluorescência da clorofila A e posteriormente do fotossistema 1, eu vou detalhar um pouco a cadeia transportadora de elétrons, só para ficar mais clara a lembrança para vocês, tá? Então, basicamente, na cadeia transportadora de elétrons, né, a gente tem vários complexos aderidos ali à membrana do tilacoide e outros que interagem com esses complexos. Inicialmente, o fotossistema 2, né, possui um complexo coletor de luz, LHC2, também chamado de complexo antena, tá? Que vai receber luz e esse complexo ele vai coletar toda essa luz e energizar o fotossistema 2, né, ou subunidade do fotossistema 2, para que haja um deslocamento de elétron da água até toda a cadeia transportadora, como eu falei, tá? Então, esse elétron, ele passa para o plastoquinona, que, por sua vez, passa para o citocromo B6F, e, sua vez, passa esse elétron para as plastocianinas,
e as partes cianinas, por sua vez, doam esses elétrons para o fotossistema 1. O fotossistema 1, ele recebe esses elétrons, tá? Mas ele precisa de uma nova carga de energia, digamos assim, né? de luz, que possibilitam novamente o deslocamento desse elétron adiante, né? No caso aqui, para a ferredoxina, que aí, por sua vez, a ferredoxina vai gerar, vai doar esses elétrons tanto para reduzir sistemas redox, né? Por exemplo, as esteroidoxinas, quanto para reduzir o NADP e NADPH, que aí vai ser utilizado, como eu falei ali no início da apresentação, no ciclo de Calvin, né? Que é onde o CO2 é assimilado e resultando na produção de carboidratos, certo? Além disso, né, toda essa passagem de elétrons, ela permite ou ela facilita a entrada e acúmulo de prótons na região interna do lúmen do tilacoide, tá? E aí esses prótons, né, ao serem acumulados nesse lado da membrana do tilacoide, ele possibilita, através da força motriz, né, gerar ATP através de uma ATP sintase, tá? Então, acho que todos lembram disso também. Então, o ATP também pode ser utilizado para alimentar o ciclo de Calvin, e é isso que acontece, né, de forma simplificada na cadeia transportadora de elétrons, tá? Então, vamos utilizar esse conhecimento agora para aprofundar um pouco mais a questão das perspectivas que eu falei de estudos com fotossíntese. Vocês devem lembrar também do sistema Z, né, de fotossíntese, é um sistema clássico, aqui uma representação clássica de como ocorre a fotossíntese do ponto de vista redox, né? Então, aqui a gente tem, quanto mais acima da figura o elemento representado está, mais reduzido ele estará, né, naquele momento, e quanto mais abaixo, mais oxidado, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui é que, aqui no fotossistema 2, né, que ele tem o complexo antena, que está representado aqui por essas bolinhas, que são as clorofilas. Essas clorofilas, então, elas recebem um feixe de luz, né, e aí no comprimento de onda de 680, principalmente, né, aquele feixe de luz vai ser concentrado através de ressonância das clorofilas, que vai concentrar essa energia, né, luminosa, nesse momento, estou falando de ressonância, então, a vibração dessas moléculas de clorofila vão ser centralizadas no que a gente chama me fugiu a palavra agora, daqui a pouco eu lembro, tá? O P680, que é o... Bom, daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco, quando eu chegar ali, eu lembro para vocês. Mas, enfim, é uma clorofila especializada, centro de reação. Que é o centro de reação, que é uma clorofila especializada, né? Que é ela, por si só, que vai fazer o deslocamento de elétron ali, por exemplo, para retirar a molécula da água, tá? E aí, bom, o que eu estou querendo mostrar aqui é que isso acontece tanto no fotossistema 2 quanto no fotossistema 1, tá? E existe essa brincadeira de, digamos assim, de momentos mais reduzidos e momentos mais oxidados de alguns componentes dessa cadeia, tá? Aqui tem uma questão que eu quero salientar, que é a fluorescência, né? E agora sim, um pouco mais na técnica da fluorescência da clorofila A. A gente tem essa clorofila aqui, sendo representada aqui, por exemplo, né? Não necessariamente, mas por exemplo. E essa clorofila, como qualquer outra clorofila, ela, ao receber luz, ela é excitada, como eu falei, e chega no seu estado de excitação máxima, tá? A partir desse estado, aquela molécula vai ter tanta energia que ela vai naturalmente tender a perder esse elétron, ou essa energia, em vários caminhos, tá? Pode ser realmente, né, o que chegar primeiro, ou o que tiver mais probabilidade, digamos assim, é o que vai retirar essa energia dessa molécula. A gente tem como um dos principais caminhos desse elétron, né, naturalmente a cadeia transportadora de elétrons, né, que é o processo normal, entre aspas, natural, de por onde vai passar esse elétron. Mas também outros caminhos podem ser tomados por esse elétron que está em estado, que está nessa clorofila em estado excitado, tá? Por exemplo, essa clorofila pode perder esse elétron na forma de calor, então essa energia é transformada em calor, e aí é um fenômeno também natural que acontece, né, que existe toda uma linha de pesquisa para estudar isso vinculada à fotossíntese, por exemplo, a questão do NPQ, né, o quente não fotoquímico, também não vou abordar isso hoje. Mas o caminho que eu vou abordar agora, né, é a fluorescência, tá? A fluorescência é um terceiro caminho representado aqui, que é quando o fóton, ele é emitido na forma de luz, por isso, né, na forma de fóton, obviamente. Então, ele é uma luz um pouco menos energética, né, porque a energia se perde ali no caminho,
e a gente dá o nome a esse fenômeno de perda desse fóton, né, nesse momento de fluorescência, tá? Então, acontece em todas as clorofilas, em todas as plantas, tá? E a gente consegue até enxergar a olho nu, né, dependendo do que a gente conseguir fazer, né? Por exemplo, se a gente fizer um extrato em etanol, né, um extrato bem concentrado de folhas em etanol e aplicar uma ultravioleta aqui, a gente consegue ver a fluorescência, né, que é esses fótons numa cor mais avermelhada, né? Não é tão claro assim, tá, dependendo, né, mas eu nunca vi tão claro assim dessa forma, mas é possível a gente enxergar. Só que o que acontece é que 95% dessa emissão desse fóton na forma de fluorescência ele ocorre no fotossistema 2, enquanto só 5% ocorre no fotossistema 1. Então, é por isso que, quando a gente fala de fluorescência da clorofila a gente está falando essencialmente de um fenômeno vinculado à fisiologia ou à função do fotossistema 2, e não do fotossistema 1, tá? E aí a gente utiliza, né, de aparelhos, a gente utiliza da tecnologia ou desse fenômeno para obter informações do que está acontecendo no fotossistema 2 e, né, nas suas proximidades. Então, para isso, a gente tem os fluorômetros, ou também chamado de fluorímetros, que são utilizados para mensurar a fluorescência, né? Então, esses aparelhos aqui, a gente tem também de várias marcas e vários modelos, eles mensuram, eles permitem, né, a indução de um feixe de luz que vai retornar na forma de fluorescência naquela folha, e aí ele faz os cálculos que permite a gente inferir fenômenos fisiológicos do que está acontecendo ali, tá? Aqui a gente tem o funcionamento dele, tá? Eu não vou adentrar né, como ele funciona de forma detalhada, mas falando do princípio em si, do ponto de vista biofísico, tentando se aproximar mais do fisiológico, né? A gente tem a indução de um feixe de luz, né, muito forte numa planta que está aclimatada no escuro, por exemplo. Esse feixe de luz ele vai naturalmente induzir um pico de fluorescência sendo emitido por aquela planta, né? Imagina que a planta ela está sem receber nenhuma luz, de repente ela recebe uma pancada de fótons ali. Boa parte desses fótons, como estão em excesso, vão vazar na forma de fluorescência. E aí o equipamento, o fluorômetro, ele consegue detectar o quanto vazou ali. Então ele sabe quanto foi emitido de forma grosseira também, tá? Ele sabe quanto foi emitido e quanto foi recebido por ele, né? Isso sendo controlado em microsegundos, né? E com intensidades luminosas bem controladas também, permite fazer os cálculos que eu vou mostrar daqui a pouco, que são os cálculos que a gente utiliza para entender melhor a fisiologia de uma planta em relação ao fotossistema 2. A gente pode fazer isso também em plantas iluminadas, né? Então, plantas adaptadas no escuro e plantas iluminadas, e isso vai dar parâmetros diferentes para a gente analisar no nosso experimento, certo? Mas essa é a ideia. Então, a gente compara um pico de fluorescência com a fluorescência basal, que é justamente o pico de fluorescência, o FM, e a fluorescência basal é o FO. A gente faz uma equaçãozinha, né? E a gente consegue determinar vários parâmetros a partir desses sinais iniciais, certo? Aqui a gente tem alguns parâmetros, né? Como a gente pode abordar essas questões. Óbvio que eu não vou falar de nenhum deles de forma aprofundada, por causa do tempo, mas eu quero destacar aqui alguns dos principais, que é o FVFM, né, que é talvez talvez não, certamente é o mais popular, que é um excelente exemplo, um excelente indicador de estresse em plantas, tá? Então, basicamente, se o FVFM está baixo, existem grandes chances, aí eu vou chutar um número também aqui da minha cabeça, que, sei lá, 95% de chances daquela planta estar estressada, de fato, comparativamente com uma que está com FV-FM, né, maior, tá? Obviamente, considerando que as duas foram tratadas da mesma forma, etc. Enfim, tá? Então, FV-FM é um dos grandes parâmetros, né, o mais usado na fluorescência da clorofila A, e que eles dão esse tipo de informação para a gente. Então, ele é um parâmetro muito validado na fisiologia e na botânica, tá? O NPQ também é outro, né, que eu falei, existe também o FIPS2, tá? E cada um com suas peculiaridades, aí, como eu falei, depende da abordagem que você quer tomar no seu experimento, certo? Que deu FVFM, o FIPS2 também pode ser representado como FQ', FM', ou ainda delta F, FM', tá? Só para clarificar isso. E, enfim. E aí, como aplicação, né, eu trouxe esse experimento, que foi de uma ex-doutoranda também do professor Albenísio, que eu fui coautor desse trabalho, no caso. Aqui, o grupo, né, tentou entender
fotossíntese de uma planta de tabaco da aclimatação de uma planta de tabaco, né, de um sistema in vitro para o sistema ex vitro, tá? Essa é a base do trabalho, né? E em um dos experimentos que foi feito, né, a planta, a cada dia, ela sofria um aumento de luminosidade, né? Então, 24 horas, uma luz, depois, no dia seguinte, a luminosidade mais alta, e representada aqui no gráfico, né, e assim por diante, até 1000 micromol, que é bastante para uma planta de tabaco cultivada in vitro, principalmente, tá? E aqui, por exemplo, a gente, né, consegue entender o FVFM, a gente quantificou o FVFM, o FIPS2 e o NPQ, no caso a Cíntia que fez isso. E a gente vê, por exemplo, aqui, ó, um exemplo, eu quis usar essa figura para esse exemplo aqui, de que a gente tem um FVFM baixíssimo no último dia do experimento, né, que é a intensidade luminosa mais alta, que demonstra claramente que essa planta estava extremamente estressada, que é uma planta originária do sistema in vitro, comparada com aquela crescida em sistema ex vitro. Tá? É um resultado relativamente esperado, né, mas eu trouxe aqui para exemplificar essa questão do FVFM. O FIPS2 também é parecido, também traz informações parecidas, mais numa abordagem um pouco mais relacionada ao que de fato está acontecendo quando a planta está recebendo luz, né, e não aclimatada no escuro, que é o caso do FVFM. E aqui eu trouxe o NPQ para trazer uma indagaçãozinha, né, de como a gente pode olhar esses parâmetros, tá? Por exemplo, aqui a gente vê que o NPQ subiu, né, na planta ex vitro e desceu um pouco na planta in vitro. O NPQ, ele é a dissipação na forma de calor, falando de forma grosseira, é a dissipação na forma de calor de uma planta quando ela está em excesso de energia, tá? Excesso de luminoso nesse caso aqui. E aí, aqui a gente tem um NPQ mais alto na planta ex vitro, que nesse caso, né, se mostrou positivo porque a planta não teve queda no FVFM. Ele, de fato, é positivo porque o NPQ é um sistema de proteção da planta. Então, se a planta recebe uma carga muito alta de luminosidade e ela consegue dissipar aquilo na forma de calor, ela não vai ter problema na cadeia transportadora, não vai sobrecarregar a cadeia transportadora, gerando estresse oxidativo depois, tá? Então, é um sistema de proteção da planta. Por outro lado, se esse NPQ ele é muito alto, pode dizer também que a planta está recebendo muito mais energia do que ela consegue comportar e em algum momento ela vai quebrar, né? Ela não vai dar conta daquilo. Então, o NPQ é um dos parâmetros, assim como todos os parâmetros da fotossíntese, tá? Eu estou usando o NPQ como exemplo, mas o NPQ é o tipo de parâmetro que a gente tem que olhar com muita cautela e enxergar a coisa de uma forma mais sistemática mesmo. Então, aqui eu trago a defesa de que fotossíntese é preferível que a gente faça com vários aparelhos, com várias abordagens, em vários níveis. O quão mais a gente conseguir fazer, melhor para ter uma imagem fotossintética do que a gente está querendo estudar, certo? E isso fica claro, por exemplo, nessa questão do NPQ, né, que eu falei, que pode ser tanto uma coisa boa quanto ruim, se ele subir muito ou se descer muito, tá? É uma questão de perspectiva. Aqui eu vou passar bem rápido, tá? É só um trabalho de uma orientanda minha na Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus Erechim, que ela defendeu o TCC dela e o TCC dela foi basicamente caracterizar a fluorescência em plantas de erva mate, né? É algo que naquele momento não se tinha muita informação da fluorescência dessa planta, que é importante para a região. E é uma abordagem que a gente pode fazer, né, tendo essa visão mais abrangente, mais sistemática, de que a gente pode avaliar em folhas diferentes de uma mesma planta, em órgãos diferentes, em idades diferentes da planta, e aí a gente consegue entender um pouco mais da ecofisiologia daquela planta, e não se limitar a uma foto fisiológica do que está acontecendo naquele momento, naquela mensuração, né? A gente consegue ampliar um pouco mais. Então, nesse trabalho da Bruna Caprini, né, que é esse daqui, uma das coisas que a gente fez foi mensurar em folhas diferentes e em momentos do ciclo de vida da planta, em etapas diferentes do ciclo de vida da planta, tá? Então, a gente tentou ter essa abordagem e eu estou trazendo mais como uma visão um pouco mais ecofisiológica ou de planta inteira, tá? Fluorescência da clorofila A, né, ela também pode ser mensurada na forma de foto, entre aspas, né? Então, é um detector que funciona como uma foto, a gente consegue mensurar a fluorescência, e aí tem uma relevância muito grande para a agricultura, por exemplo, que a gente consegue ter uma vária mensuração do que está saudável e o que não está na plantação, por exemplo, e até nível ecofisiológico, como eu falei, né, do ponto de vista de imagens de satélite. Então, a gente consegue ver em uma floresta quais plantas estão sendo, sei lá, atacadas por uma praga, é o caso desse experimento aqui, tá? Dessa observação aqui,
Então, esse fragmento aqui, apesar de ter bastante clorofila, né, como está verde aqui, o fotossistema 2 dela, ou pelo FVF, indicado pelo FVFM, estava bem abaixo do restante, né? Então, indicando que ali existe algum problema, tá? Não cheguei a ver os detalhes desse trabalho aqui, mas era algum ataque de algum patógeno, se não me engano, certo? Ou algo desse tipo, assim. Então, é uma coisa que tende a crescer nesse ponto, assim, de a gente conseguir enxergar de forma mais clara e mais rápida e quais plantas estão precisando de mais atenção, por exemplo, através da fluorescência, tá? Eu vou acelerar o passo agora, tá? Vou atropelar algumas coisas, que eu estou vendo que o tempo já tá chegando ao fim. Eu vou agora focar um pouco mais na parte do fotossistema 1, tá? Então, o fotossistema 1, como eu já expliquei, ele sofre também, sofre não, né? Mas acontece esse input de energia luminosa para que ele consiga passar o elétron adiante, tá? E aí, para mensurar especificamente no fotossistema 1, a gente tem um método um pouco diferente. Ali eu falei para vocês que apenas 5% da fluorescência é emitida pelo fotossistema 1, enquanto 95% são pelo fotossistema 2. Então, isso significa que o fotossistema 1 estaria totalmente mascarado se a gente utilizasse a fluorescência como um método, uma técnica para fazer mensurações do que está acontecendo nesse fotossistema, né? Então, por esse motivo, a gente utiliza uma outra técnica, geralmente, para fazer mensurações relacionadas ao fotossistema 1, que é o princípio do método de pulso de saturação por absorbância do P700. Voltando aqui, ó, o P700 só relembrando, é o centro de reação do fotossistema 1, e a base desse princípio do método é muito parecido com o da fluorescência, que também é um pulso de saturação, né? Então, basicamente a mesma coisa, a gente emitir um feixe de luz muito forte, saber até onde aquela planta consegue absorver aquilo e fazer cálculos com base nesse resultado, né? E a gente consegue saber se a planta está com o fotossistema 1 funcionando bem ou não, tá? De forma bem grosseira. Só que aqui, em vez da fluorescência, a gente utiliza absorbância, como eu falei. E quando eu falo de absorbância, eu estou falando da emissão de um comprimento de onda específico, nesse caso de 2 comprimentos de onda específicos, que vão gerar, obviamente, um sinal específico também, gerado pelo fotossistema 1, que é o mesmo princípio aqui da espectrofotometria, tá? No final das contas, é a mesma coisa, assim. Então, a gente emite um feixe de luz específico para ler um sinal específico também para aquele feixe de luz. E aí, o P700, por exemplo, tem o seu sinal específico, certo? E aí, a gente consegue fazer várias mensurações de fotossistema 1, muito parecido com o que acontece na fluorescência da clorofila A, e o equipamento que faz isso, né, o principal, na verdade, o único que eu conheço, assim, que faz isso, né, de forma específica, é o famoso Dualpan, né, da Vals. Então, é um equipamento que ele é voltado para isso exclusivamente. E a gente consegue obter... Ele é Dualpan, tá? Esqueci de falar isso. O nome dele é Dualpan porque ele faz tanto a parte de fluorescência quanto de absorbância. Então, a gente tem várias informações sobre o que acontece no fotossistema 2, pela fluorescência, né? E no P700, que é o centro de reação do complexo coletor de luz do fotossistema 1. Então, a gente consegue saber, por exemplo, o que é que está limitando o funcionamento daquele fotossistema 1. É a parte doador de elétrons, é por onde ele recebe os elétrons, ou é para onde ele está transferindo aquele elétron, né? Então, tem essa complexidade dos dados que são gerados nesse aparelho, tá? Então, ainda mais complexo, acelerando um pouco, ainda mais complexo que isso, a gente tem os aparelhos que, além do P700, mensuram plastocianina e ferredoxina pela mesma abordagem, tá? Então, é exatamente a mesma coisa, que vai mudar o comprimento de onda que vai ser jogado para aquela planta. E aí, esses é muito mais caro, muito mais completo também. Então, esse equipamento, basicamente, ele consegue trazer informações para a gente, né, que trabalha com fotossíntese, e aí é muito mais especializado, tá? Traz informações sobre a fluorescência, sobre a plastocianina, sobre a ferredoxina, o estado da ferredoxina e o estado do fotossistema 1. Então, é algo... E aí, eu já não estou falando, né, para quem vai explorar a fotossíntese de forma mais, digamos assim, mais de caracterização fenotípica, tá? Aqui é realmente, geralmente, para quem trabalha mesmo com fotossíntese. E aí eu trouxe esse trabalho como uma demonstração disso, né? É um trabalho onde a gente estava explorando novamente a
inibição do fotossistema 1, em implantes de Arabidopsis, trabalho fruto do meu doutorado, em 2019. E a gente aplicou, né, a gente aplicou aquele dual class NIR, que mistura tudo isso, e uma das grandes conclusões do trabalho é que o fotossistema 1, ele, como já se sabia na época, ele demora para se recuperar, então aqui a gente tem o PM, que é um parâmetro que informa sobre a funcionalidade do fotossistema 1, tá? Um dos, né? E aí a gente vê que ao aplicar alta luminosidade aqui no dia 0, tá? As plantas mutantes que têm fragilidade no fotossistema 1, que sofrem fotoinibição mais facilmente, elas têm essa queda no funcionamento desse fotossistema e demora aproximadamente 4 dias para recuperar, né? Enquanto que isso não acontece na planta WT. Isso, por sua vez, não acontece no fotossistema 2, né? Então, aqui a gente tem a fluorescência, tá? Mensurada aqui nos mesmos mutantes, no mesmo mutante, na mesma WT, e a recuperação é bem mais rápida. Então, a gente caracterizou isso aqui, já era um resultado conhecido, só que o intuito desse trabalho era saber as consequências disso daí, né? Então, aqui era a primeira figura do trabalho, e as consequências dessa inibição específica do fotossistema 1, e não necessariamente do fotossistema 2, né? Então, foi isso que a gente explorou aqui nesse trabalho, tá? Não vou adentrar muito nos outros resultados, vou só voltar aqui ao objetivo da apresentação, que é falar das possibilidades, né, das facetas do fenômeno da fotossíntese. E aí, nesse momento, eu gostaria de salientar que a gente tem que ter cuidado, né, com essas conclusões que a gente faz com parâmetros de fotossíntese. Aqui eu individualizei um pouco, mas como eu falei ali no meio, a gente tem que tentar abordar isso de forma conjunta, tá? Então, a fotossíntese, ela é muito integrada a diversos outros fatores, como mostra nessa figura, tá? Essa figura foi... o professor Albenizi gentilmente me mostrou, né, para que eu pudesse usar na apresentação aqui, mas ela mostra em publicações de trabalhos sobre fotossíntese quais outras palavras-chave apareciam junto daquela publicação, né, nas palavras-chave mesmo do resumo ali. E aí a gente vê uma diversidade de coisas, né, de fenômenos que se relacionam, de condições ambientais que se relacionam, de organelas, de metabolismos, enfim. Então, ela é muito integrada a diversos outros fatores ambientais, bioquímicos, fisiológicos, e enfim, né, como eu já venho falando desde o início da apresentação. Então, é necessário uma visão mais integrada de tudo isso, tá? E para isso, é importante que a gente utilize as diferentes abordagens, incluindo as que eu estou apresentando aqui hoje, tá? Então, essa é uma das intenções da apresentação. Então, nesse contexto, né, assim, eu trouxe novamente esse trabalho aqui só para mostrar que a gente tenta integrar várias abordagens, né, várias técnicas para tentar decifrar o que a gente quer decifrar, né, que nesse caso eram as consequências da fotoinibição do fotossistema 1. E aqui nesse trabalho, a gente utilizou, além disso que eu falei, né, da questão da análise da absorbância do fotossistema 1, da pastocianina, da ferredoxina e da fluorescência da clorofila A, gente também realizou, né, a avaliação de imunoblots, a gente realizou trocas gasosas, que, como eu falei, ao meu ver, é o ponto inicial, né, de investigação de fotossíntese. A gente quantificou carboidratos, fizemos transcriptoma também, análise de transcriptoma, atividades enzimáticas, microscopia eletrônica e transmissão. Esse é um trabalho que eu tenho muito orgulho, pessoalmente, né? Não porque ele foi do meu doutorado, né? Mas porque eu achei que ele ficou muito fechado nesse sentido. Claro, a gente utilizou uma planta modelo, que não é o ideal, a gente utilizou apenas folhas, tem essas limitações, mas pelo menos na questão de entender a fotossíntese naquela condição, eu acho que ele foi um trabalho que me deu orgulho, né? Quando a gente terminou. Então, essa é a ideia, né, para quem quer, de fato, trabalhar com fotossíntese. Então, tiveram vários outros trabalhos no mesmo caminho, né, que todos eles foram originados dali da minha tese, e que isso reforça, eu acho, né, a integração de tudo isso, tá? Para finalizar, eu já vi aqui que meu tempo chegou ao fim, tá? Então, para finalizar, eu vou só pincelar aqui o que é que eu pretendo de agora, né? Eu falei um pouco do passado, das minhas experiências passadas, tentando contemplar essa abordagem fotossintética, mas agora eu vou tentar falar um pouco do futuro, tá? Do presente e do futuro. Então, atualmente, né, eu junto com os grupos da professora Janete Fett, da professora Márcia Marques Pinheiro e do professor Felipe Kachinetti, todos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fui pós-doc por muito tempo, nós recentemente submetemos esse trabalho, né, que de forma bem simplificada é um trabalho onde a gente procura entender por que essa espécie selvagem de arroz
ela é termotolerante, tá? Isso é uma coisa que já existe na literatura, a gente, obviamente, constatou isso novamente nesse trabalho, mas aqui a gente não quer verificar apenas isso, a gente quer entender fenômenos não, mas assim, componentes moleculares que possam colaborar para o entendimento do porquê essa planta ela é mais termotolerante do que o arroz que a gente cultiva, né, que é a Oryza sativa. Então, essa espécie selvagem, né, a gente fez várias análises lá, principalmente de transcriptoma, né, e a gente chegou a vários genes e sistemas, né, várias partes, ou vários componentes metabólicos, que assim eu posso dizer, que podem, né, talvez, explicar essa maior termotolerância dessa espécie. Na verdade, a gente acredita que é muito mais complexo, né? É um somatório de todos eles, mas aqui eu quero trazer algo específico da fotossíntese, tá? Então, é sabido que essas plantas, elas têm, por exemplo, uma rubisco-ativase mais termotolerante, tá? Então, em altas temperaturas, ela funciona melhor do que em Oryza sativa. Tudo bem, só que aqui nesse trabalho a gente chegou a uma coisa muito legal, que essas plantas, a Oryza australiensis, primeiro, elas parecem expressar genes de fotossíntese mais do que a Oryza sativa, mas não é esse o ponto, isso é normal se a gente está comparando espécies diferentes, então é esperado que tenha essas diferenças, mas uma coisa que chamou a atenção é que vários genes que expressam para enzimas do metabolismo C4 são superexpressadas ou são mais expressadas nessa planta em Oryza, né, em Oryza australiensis, do que em Oryza sativa. Então, como a gente sabe, né, o metabolismo C4 ele é muito importante para a tolerância de plantas a condições de seca e de alta temperatura. Então, isso casa muito bem com a hipótese inicial, e a gente observou isso nesse trabalho. E avaliando, né, enzima a enzima, no caso, a expressão dos genes de cada uma dessas enzimas, a gente notou isso mais claramente ainda, né, que várias dos genes que codificam para essas enzimas do metabolismo C4, eles têm uma expressão maior, tá? Por que eu estou falando isso, né? Porque agora eu passo, esse trabalho já está fechado, a gente está tentando publicar, está submetido, né? Estamos esperando a resposta, mas o passo agora é a gente explorar especificamente fotossíntese de Oryza australiensis voltada para o metabolismo C3 e C4. Então, a nossa hipótese é que ela é um intermediário C3 e C4, tá? Isso é uma novidade para o gênero Oryza, né? Claro, talvez não seja, mas a gente quer explorar isso, porque a gente acha que tem chances de ser. Então, por que eu estou trazendo essa ideia? Porque a partir de agora, né, eu vou entrar num momento de que eu vou explorar novas coisas de fotossíntese, não só o que eu mostrei aqui, mas outras coisas, tá? Então, novamente, tentar ser abrangente com esse fenômeno, né, de fotossíntese, tentar abordar técnicas diferentes, de formas diferentes, isso inclui desde o tratamento até os equipamentos que a gente vai usar, né? E eu acho que isso é o que eu sugeriria, né, para quem quer fazer pesquisa com fotossíntese ou simplesmente caracterizar fotossinteticamente uma planta, tá? Claro, mensurações pontuais são muito importantes, são informativas também, acho que devem ser feitas, depende do que a gente quer explorar, mas eu acho que entender fotossíntese é um caminho um pouco mais complexo por causa dessa questão mais integrada, né, que é a fotossíntese, é um fenômeno complexo, precisa de mensurações complexas também, tá? Então, aqui, né, para esse trabalho, a gente vai utilizar a metabolômica, vai utilizar a própria transcriptômica, que já foi feita, a gente vai avaliar trocas gasosas, fluorescência, os parâmetros do dual PAN também, muito provavelmente abordagens histológicas, anatômicas também, né? Então, tudo que dê pistas para a gente sobre possível metabolismo C4 em uma planta que até então é conhecida como C3, vai ser válido, e aí é onde entra, né, esses vários caminhos que eu estou tentando passar para vocês, tá? Então, para fechar, o último slide apresenta aqui algumas limitações e dificuldades que eu enxergo, né, sobre os estudos com fotossíntese. Então, eu acho que a complexidade dos dados é algo que limita mais pessoas, talvez, trabalharem com isso, ou, enfim, né, ou a gente obter dados, talvez, mais robustos, né, de repente. A fragilidade de alguns métodos, fragilidade não no sentido que o método não seja bem estabelecido, mas, por exemplo, se a gente pegar como exemplo aqui o IRGA ele é excelente, mas ele, por trabalhar com sistemas de fluxo de gás,
né, ele é um sistema que oscila bastante. Então, eu acho que nesse ponto, né, eu acho que limita também um pouco da aplicação dessas abordagens. E também a integridade com outros processos biológicos é uma dificuldade, né, que como é um sistema complexo, como eu falei, se torna complexo também entender o que de fato está acontecendo. Com as perspectivas, eu acho que duas coisas que podem ajudar é o avanço da tecnologia desses aparelhos de mensuração, propriamente ditos, né? Então, por exemplo, o IGA vai ser cada vez mais estável, digamos assim, né? Mais preciso, o Dualpan vai se tornar mais acessível, sabe? Esse tipo de coisa, mensuradores de clorofila, enfim, né? Eu acho que isso é natural que a tecnologia funcione dessa forma, assim como novos aparelhos vão surgir. E eu acho que aqui uma questão chave, não gosto muito de cair no clichê da IA, né, que é tão falada por muita gente, mas aqui é um fato, tá? A IA vai ajudar no tratamento dos dados, na avaliação dos dados, né? Então, o volume de dados é tão grande que a gente precisa de um auxílio computacional para analisar esses dados. E a IA, né, a gente está vendo a coisa crescendo cada vez mais rápida, vai certamente ajudar nisso, aí eu acho que a gente consegue integrar melhor todas essas coisas vinculadas à fotossíntese, tá bom? Eu gostaria de agradecer aqui ao CNPq e à CAPES, principalmente pelo financiamento, né, da minha bolsa e dos projetos que eu apresentei. Agradecer à Universidade Federal do Ceará, à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e à Universidade de Turco, que é onde foram principalmente, onde ocorreram esses experimentos que eu mostrei aqui, né? Ao LabPlant, que é o laboratório onde estou atualmente, né, coordenado pelo professor Joca Albenizi e pelo professor Danilo Dalloso. Não coloquei o logo aqui, esqueci, mas ao RICA Lab também, que é o laboratório do professor Felipe Kashnevski, né, de onde eu saí recentemente, e que também, né, trouxe vários inputs, principalmente para o trabalho que eu apresentei por último aqui, e agradecer particularmente aos professores de estado aqui, né, ao professor Albenizi, ao professor Danilo, ao professor Kashnevski, a professora Márcia e a professora Janete, né, por todo o apoio na minha carreira, e a todos os presentes, obrigado pela atenção, desculpa ter passado do tempo, tá? Eu mesmo não queria passar do tempo, mas acabei passando, então, enfim, desculpa, e eu deixo meu contato para quem precisar e para quem quiser, enfim, trocar alguma informação ou fazer colaboração, tá? Obrigado. Beleza, Hugo, muito obrigado. Gostei muito da tua forma de apresentar, né? Trazendo como se fosse uma aula extremamente didática e combinando também com dados de artigos publicados, né? Eu acho que fica excelente dessa forma, assim. Então, muito obrigado pela tua apresentação. Vamos abrir aqui para perguntas. Pessoal, tem perguntas? Pessoal que está via online, pode fazer perguntas também, ligar o microfone ou escrever aqui no chat. Inclusive, já tem uma mensagem aqui do Benício. Perguntas? Eu vou ler a pergunta aqui do Albenísio, que ele fez pelo chat. Parabéns pela excelente palestra. Como você vê a importância de drenos alternativos de elétrons a partir do fotossistema 1, fotorrespiração, ciclo água-água, assimilação de nitrato, etc., em condições de estresse para favorecer a fotossíntese e evitar estresse oxidativo? Tá, legal. Bom, isso é uma coisa que eu deveria ter feito no doutorado, né? Foi um caminho que a gente tinha pensado ali fazer, junto com o pessoal ali da Finlândia, aí, com o próprio professor Benício. Esses drenos alternativos, né, professor, eles meio que ajudam a ditar se vai haver a fotoinibição ou não. Ou seja, quanto mais dreno alternativo tiver para o fluxo de elétrons, menos susceptível a planta vai ter a fotoinibição, pelo menos desse fotossistema e também do fotossistema 2, né? Então, assim, essa pergunta é interessante, né, e algo que vem ficando cada vez mais evidente é que, por exemplo, a fotorrespiração, como o senhor citou aí como exemplo, ela é vista, né, como algo essencialmente negativo para as plantas, mas nem sempre, né? Nem sempre, porque no caso, se a gente for olhar para a questão da fotoinibição, ela pode ser positiva porque vai ser um desses drenos alternativos. Então, assim, a gente também, né, tentando integrar aqui com um pouco da apresentação, a gente só enxergar a questão desses parâmetros, por exemplo, o FVFM está baixo. Por que está baixo? O ideal seria a gente enxergar também, ou tentar avaliar o que está acontecendo com esses drenos alternativos, né? E aí, para isso, aí a gente precisa ir muito mais a fundo, né? Ou mais além nas técnicas, não se restringir
a fotossíntese. Por exemplo, o professor citou aqui ciclo água-água. Tem que investigar o metabolismo oxidativo, peróxido de hidrogênio, a atividade de catalase, SOD, enfim, né, tudo aquilo que a gente está acostumado. Mesma coisa, metabolismo do nitrogênio ali na assimilação do nitrato. Também vai ter que fazer misturações específicas do metabolismo de nitrato para ver se aquele é um dreno importante para o que a gente está enxergando ali, talvez, no nosso experimento sobre fotossíntese. Né? Então, mais ou menos destacando essa coisa de como as coisas estão entrelaçadas no final das contas, né? Eu acho que tudo é assim no final das contas. A gente só, às vezes, acaba não percebendo, não ligando muito, né? Então, eu acho que é por aí, professor. A ideia, eu acho que é importante, mas, claro, tem as limitações de tempo, de trabalho, né? A gente tem que pensar nisso também. Tá mutado aqui, viu, professor Robo? Desculpa. Professor Albenísio fez uma nova pergunta aqui no chat, na verdade, uma continuação na pergunta. Você acredita que cada espécie possui arsenais diferentes desses drenos, os quais são específicos em cada espécie, em cada situação? Com certeza. Com certeza, né? Cada planta, cada espécie vai ter o seu metabolismo, vai ter sei lá, um metabolismo de nitrogênio mais intenso, mais ativo, digamos assim, ou, enfim, né? Tudo, um sistema antioxidante mais ativo também, né? Então, eu acho que nem só é questão de espécie diferente, eu acho que é questão de genótipo diferente, e ecótipos, né? Que a gente geralmente fala. Então, isso deixa a coisa muito mais complexa. Isso só atrapalha nesse ponto de vista da gente querer concluir as coisas, né? Mas é como é, e é como a gente tem que tentar abordar, né? Eu não tenho nada contra, na verdade, eu realizo vários experimentos muito específicos, né? Muito direcionados, nem um pouco abrangentes, como eu estou explicando aqui, porque eu acho que tudo é importante no final das contas, mas o que é importante é a gente ter a noção de que a gente está sendo, talvez, muito específico, né? A questão da noção. Ok. Hugo, eu achei bem interessante quando tu mostrou os dados de fotoinibição ali do mutante PGR5, achei bem legal o experimento que vocês fizeram. É uma coisa que às vezes a gente não percebe, né, a capacidade que a gente tem, a capacidade de coisas que a gente pode fazer com o equipamento que a gente tem, né? Então, achei bem interessante, assim. E a questão da origem australiense também, pô, bem legal, né? Talvez seja um intermediário ali, C3, C4. Vocês chegaram a ver algumas diferenças anatômicas também na australiensis em relação à sativa? Não, é algo que a gente vai fazer. Já peguei protocolo, essas coisas, né? Que eu não tenho experiência com a parte anatômica e histológica, mas é algo que a gente já foi atrás. E não fizemos, mas tem publicações já comparando, e não viram muita diferença. Eu também não vi vendo os cortes deles, né? Não vi. Então é por isso assim que não é necessariamente C4, né? A gente acha que é um intermediário. Se é também, não sabemos, né, professor Raul? Assim, é muito complicado a gente querer dizer que aquela espécie é tal, né, tem tal metabolismo, tem tal metabolismo. Até porque essas coisas não são definitivas também. Metabolismo C4 de planta X não é igual ao metabolismo C4 de planta Y, né? Mas a gente acha que tem alguma coisa ali que pode levar esse caminho. A gente vai checar. Se não for, tudo bem também. A gente vai publicar numa revista com menor fator de impacto, mas eu acho que ainda assim são achados importantes. Mas super interessante, e fica bem claro nesse trabalho de vocês que dá para estudar fotossíntese através de ômicas também, né? Eu acho que o recado está bem dado, assim, né? Vocês fizeram análise ali de RNA-seq e vocês estão estudando fotossíntese. Né? Isso, total. Se puder integrar todas as ômicas, melhor ainda, né? Aí já entra na questão de orçamento e tal. A gente gostaria de fazer tudo, mas... Enfim, mas é essa a ideia mesmo, professor Raul. Se a gente quiser, de fato, ter um olhar, né, explorar mais a fotossíntese em determinada pesquisa, dá para explorar de várias formas diferentes, até nas menos tradicionais, digamos assim, né? E aí vem a importância das colaborações também, né? Total, sim. Um pesquisador precisa entender de fotossíntese, de RNA-seq, de bioquímica. Não, na realidade, não, né? A gente pode colaborar e cada um entra com uma especialidade, né?
E eu acho que isso é interessante também, né? Tu, Hugo, é conhecido como o cara que sabe mexer no IRGA. Lá no sul, né? Sim. No LabPlant, aí não, que tem um monte, né? Mas acho que isso é importante, né? Aqui a gente tem vários alunos de mestrado e doutorado que estão começando a mexer em equipamentos, né, como o IRGA. E tu poderia falar um pouquinho, assim, do teu início na fotossíntese, assim, tu pensou em... Porque, assim, é um processo muito complexo, manusear o IRGA é complexo também, né? Retirar os dados do IRGA é complexo também. Então, eu imagino que muita gente faça algumas vezes e diz, não quero nunca mais chegar perto de um IRGA, né? Eu vou deixar para outra pessoa fazer para mim. Como é que foi o início para ti, Hugo? Tu fez cursos, tu aprendeu na prática, como é que foi isso? Assim, eu acho que duas coisas assustam, né, os alunos, principalmente a iniciar, enfim, a mexer no IRGA, né? Primeiro, a dificuldade, não é que ele seja difícil de mexer, mas para você mexer, você tem que entender minimamente os parâmetros e o que é que você pode fazer ali, né? Aí, nesse ponto de vista, se torna um pouco complexo, mas na hora que você aprende o básico, tudo fica muito mais simples e rápido, tá? E aí, bom, aí tu vai precisar também ralar um monte para ter experiência e entender a fundo, porque IRGA vive dando problema, entre aspas, assim, né? Então, tu tem que entender o que acontece para resolver. E outro limitador é o preço, né? Um equipamento mega caro e é natural que um professor, né, um orientador não vai deixar qualquer aluno, né, mexer. Tem isso também, né? É natural isso daí. Na minha história com a fotossíntese, assim, eu fiz a minha iniciação científica na UFRN, eu não fazia nada de fotossíntese, já era fisiologia, né, era estresse de plantas e tal, mas era mais a parte de estresse osmótico, ajustamento osmótico, mas nesse sentido, nunca tinha feito nada de fotossíntese. Cheguei no laboratório do professor Albenício para fazer o mestrado, né? E a minha ideia, o que eu propus a ele quando eu cheguei, eu acho que eu não lembro, mas foi seguir na linha fazendo isso, né? Só que aí ele estava começando a deixar uma linha de fotossíntese bem forte no laboratório dele, e ele perguntou se eu não queria explorar ou caracterizar fotossinteticamente aquele mutante que eu mostrei, que é GPX1, né? E é ali que eu comecei que são plantas originadas, desenvolvidas pelo grupo da Márcia, inclusive. E foi ali que eu comecei, de fato, a estudar fotossíntese, e aí, claro, os colegas de laboratório mais experientes, né, doutorandos e pós-docs, me ajudaram ali no início a mexer. Eu nunca mexia sozinho, né, no primeiro momento, mas para, de fato, aceitar que eu tinha que aprender a mexer no IRGA, isso aconteceu, na verdade, quando eu fui para a Finlândia, porque lá, incrivelmente, tinha um IRGA e ninguém mexia no IRGA. E eu já tinha uma experiência mínima, né? Porque, como eu já tinha passado pelo Dalbenísio, o pessoal me explicava as coisas e tal. E ali eu sabia que, né, que ou eu fazia sozinho ou eu não ia ter os dados que eu queria. Então, eu utilizei o IRGA deles e lá eu passei a ser o cara que usava o IRGA lá no laboratório. Também era o cara do IRGA. Exatamente. E ali sim, ali foi quando eu entendi de fato, eu voltei para o Brasil, né, para o laboratório do professor Benício, e aí eu já estava muito mais, já mexia sozinho, já ensinava, né, quem pedia e tal. Aí foi isso aí, comecei a gostar, porque assim, eu gosto de mexer com dados, na verdade, sabe? Então, assim, planilhas gigantes é o que eu mais gosto de ver, assim. E o IRGA tem isso, né, o Scriptoma também tem isso, então são coisas que eu gosto de fazer. E fora esse incentivo de colaboração, né, como tu falou, assim, é mais fácil terceirizar, entre aspas, com a colaboração, do que você começar do zero, aprender e tal. Então, isso também incentiva, ajuda, né? Você acaba não desvinculando o uso do IRGA na sua carreira, de certa forma. Por mais que eu quisesse, eu não ia conseguir, eu acho. Então, foi um pouco assim. Legal. Pergunta, gente. Gustavo tem uma pergunta? Não sei se chega um pouquinho mais próximo. Deixa eu ver. Fala, Hugo, tudo bom? Oi, professor, tudo bom? Parabéns aí pela apresentação. Obrigado, Hugo, por disponibilizar o tempo aqui para a gente. Hugo, eu tenho, assim, duas questões para você, né? A primeira delas é assim, eu acho que, falando mais de perspectiva, tá? Pegando assim, mais o final da tua palestra. Assim, eu acho que você colocou como perspectiva algo que eu considero também super importante, que é a integração dos diferentes níveis, né? Para a gente compreender
o processo fotossintético como um todo, né? Mas eu não sei se você não colocou, não está considerando isso, mas um outro aspecto que eu acho importante, além da integração dos níveis hierárquicos, como você colocou, a questão da temporalidade, né, Igor? Porque no final das contas, embora você esteja considerando vários níveis de organização, né, você está considerando uma foto em algum momento, e a gente sabe que, por exemplo, tem efeito do ritmo circadiano, você tem uma dinâmica intrínseca durante o dia, durante a noite, quer dizer, são vários aspectos para efetivamente a gente entender o fenômeno como você está se propondo, né? Então, isso é uma coisa que eu gostaria que você comentasse, e a outra questão é o seguinte, assim, no final das contas, quais são, assim, as suas hipóteses, as suas perguntas, onde você quer chegar com tudo isso, assim, que não ficou claro, assim, você deu um overview dos seus trabalhos, mas eu não consegui enxergar, assim, qual é a hipótese, quais são as relações causais, enfim, o que no final das contas você gostaria de explicar com tudo isso, assim, tá? Obrigado, Igor. Obrigado, professor. Então, a primeira pergunta tá sobre a questão da temporalidade, né? Sim, eu esqueci de colocar, tá? Na verdade, eu valorizo isso mais até do que os níveis né, os níveis mesmo de investigação, no caso da fotossíntese, por exemplo. Por exemplo, né, uma coisa que eu faço, mas que acho que muita gente que trabalha com IRGA, por exemplo, não faz, é mensurar a fotossíntese ao longo de pelo menos 15 minutos, assim. Porque, né, aquelas mensurações de 3, 5 minutos, muitas vezes funciona, na maioria das vezes funciona, é boa, né, serve muito bem, mas eu acho que é perigosa, principalmente se você não conhece a espécie. Então, o que é que eu estou querendo dizer, né, que eu valorizo bastante a questão temporal, e aí, claro, avaliar em dias diferentes, ao longo do dia também, tudo isso é importante, né, então, aí entra aquela questão, né, professor Gustavo, do nosso limite de tempo, enfim, né, de trabalho braçal, enfim, tudo isso que considera também, mas concordo 100%, tá? É essencial a gente levar em consideração a questão do tempo. Sobre a questão das hipóteses da pesquisa, assim, eu acho que eu falhei um pouco na apresentação eu quis trazer, como o professor Raul, como disse o professor Raul, uma apresentação mais didática, tentando trazer minha experiência através das minhas publicações, né? Então, eu acho que eu falhei em deixar claro, talvez, que eu não ia explorar os trabalhos que eu apresentei aqui, né? A hipótese, o background deles, tá? Eu quis usar simplesmente como exemplos de como abordar a fotossíntese, falando de forma simplificada. Mas, desde que eu apresentei hoje, né, que são a maioria do meu doutorado, a ideia era entender como acontece e quais as consequências da fotoinibição do fotossistema 1. Né? Essa era a principal pergunta ali. O que acontece ali? Vai trazer consequências negativas para a assimilação de CO2, para o acúmulo de açúcares, enfim, era isso, tá? A primeira coisa. Essa foi a minha tese ali, né? E nesse último trabalho, né, que é com a Oryza australiensis, era entender quais processos estariam colaborando com aquela planta para ela ser termotolerante, que é algo que já era conhecido. Então, esse era o principal objetivo daquele trabalho. Tá? Aí agora, né, como era uma coisa mais exploratória, a gente tinha algumas pistas, mas foi algo muito mais exploratório, né, nesse trabalho que está submetido agora. Né? Então, a gente tinha o transcriptoma, abrimos várias hipóteses, né? E agora a gente tem essa hipótese forte da questão do intermediário sucrilase 4. E aí, a partir desse, que a gente vai ter uma história, digamos, mais bem construída, melhor evoluída, né? Assim, se eu posso dizer assim. Então, foi isso que aconteceu na apresentação, tá, professor Gustavo? Obrigado. Beleza. Hugo, eu acho que vamos encerrando por aqui, porque eu sei que tu tem um outro compromisso agora. Então, muito obrigado por ter cedido uma parte do teu tempo para apresentar uma Physiotalk para nós, tá? Se o pessoal quiser conversar contigo, eu posso passar o teu contato, tá? Mas acho que hoje encerramos por aqui por causa eu não quero te atrasar no teu próximo compromisso. Tá, obrigado. Fique à vontade. Viu? Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção e pela disponibilidade também, pela oportunidade de falar aqui do meu trabalho, tá, Raul? Obrigadão. Obrigado, Raul. Obrigado, Hugo. Valeu. Obrigado, professor. Obrigado, Hugo. Nos vemos por aí. Tchau, abraço. Valeu. Tchau, tchau.